Essa semana aqui em Fortaleza, um empresário de 42 anos atropelou e matou um motociclista no Meireles, que é um bairro nobre perto da praia, lá, aquela beira-mar, onde vocês me veem andando no monociclo, por exemplo, é naquela região ali. O cara vinha em alta velocidade, tinha vídeos de câmera de segurança que mostrava ele fazendo zigue-zague no meio da rua com a sua Ford Ranger, acabou acertando o motociclista e o matando. O cara foi preso, mas aí passou por uma audiência de custódia, onde eles determinaram que ele tem bons antecedentes, é réu primário, tem endereço e profissão conhecida, então pagou o equivalente a 10 salários mínimos, ou seja, 15 mil reais, e foi para casa, presumivelmente dirigindo o mesmo carro que ele usou para matar o rapaz. Em um vídeo que foi gravado por testemunhas logo depois, você vê que os caras estão falando, você está embriagado, está com cheiro de álcool. E ele fala, não, eu sei, mas eu estava indo devagar. Uma coisa que é refutada por não um, mas dois vídeos que mostram o cara dirigindo feito um louco aqui nas ruas da minha cidade natal, momentos antes de matar alguém. Ele arrastou a pessoa, né, o motociclista, o Cauã, por 20 metros embaixo do carro, porque não sabia que tinha alguém embaixo do carro. E ficou tentando argumentar que tinha bebido mesmo, mas estava indo devagar. Eu acho que não tem nada mais grotesco, nada mais injustificável, nada mais revoltante nesse país de verdade do que esse hábito tão normalizado de andar embriagado. Eu não bebo, então eu sei que é fácil para uma pessoa que não bebe fazer comentários relativos a um hábito que eu não, né, eu não compartilho disso com algumas pessoas que curtem beber. E não tem nada de errado com beber. Dizem que meios de alterar a consciência surgiram quase junto com a consciência humana. A gente estava mal saindo das cavernas e já bolando o jeito de ficar doidão. Parece que mal ligou alguma faísca de compreensão aqui e a gente já está imediatamente, não, apaga isso aí, silencia essas vozes aqui em cima, não quero. Então, se você bebe porque isso te dá algum prazer, esse é o seu hobby, sei lá. O meu vídeo não é sobre você. Eu tô falando especificamente de gente que bebe e aí senta atrás do volante do carro e sai por aí em alta velocidade, fazendo merda, matando meus conterrâneos. Vamos combinar que esse lance de audiência, de custódia, é um negócio meio absurdo. E você matar alguém e poder lá dar uma grana na mão do Estado e aí ir para casa de boa e responder por isso em liberdade, isso é grotesco, mano. Não é à toa que é tão comum, não é à toa. Não existe um tabu social aqui no Brasil sobre dirigir após beber. Isso é claro, isso é evidente para mim agora. É muito bizarro. Eu vejo isso acontecendo com muita frequência. É estranho como é normalizado aqui, porque me parece que aqui ninguém tem medo das consequências. Em parte porque a galera é meio inconsequente, não pensa antes de fazer as coisas, mas primariamente porque existe essa cultura do danada e uma cultura também de impunidade, mano. Não tem cultura maior nesse país do que a cultura da impunidade, velho. É muito bizarro. Cara, hoje em dia, com Uber, com a Pop e de diversas outras soluções para que você possa, com o seu celular, você aperta três botõezinhos lá e vem um carro ali para te pegar, leva para casa. Na manhã seguinte, você vai e volta e pega o carro onde você o deixou estacionado. Em uma rara ocasião em que eu fiquei bêbado na balada, foi isso que eu fiz. Eu entendo também que se o cara é viciado, degenerado, ele tá ficando bêbado nessa condição todo santo dia, no meio da semana ainda por cima, mano. É bizarro isso. É bizarro. Foi numa quarta-feira. O cara tá dirigindo embriagado numa quarta-feira, nem no fim de semana, pelo menos, mano. E esse é o problema. O vício no álcool é muito normalizado nesse país, mas muito mesmo, normalizado a ponto de que se você não bebe, como é o meu caso, não que eu ouça mais esse tipo de coisa, porque o meu núcleo social é diferente e porque eu já tenho uma certa idade. Isso acontece muito mais quando a gente é jovem. Quando eu era jovem, eu ouvia muito sobre pessoas que vão aparecer numa festinha, desconhecidos, empurrando alguma droga para você e te forçando a consumir aquilo, dizendo que, mas você tem medo, você é fresco, não sei o quê. Isso jamais aconteceu em toda a minha vida em relação a nenhuma droga, exceto álcool. Existe um termo em inglês chamado peer pressure, que é a pressão exercida pelos seus pares para que você adote alguma conduta que tipicamente é algo que você está rejeitando por um motivo ou outro, talvez por questões morais, talvez porque você reconhece o risco dessas práticas, mas não existe, nunca existiu na minha vida peer pressure de alguma outra coisa que não seja
álcool. É bizarro isso, mano, e o pior que é cansativo. Eu ando de monociclo elétrico pelas ruas aqui do bairro, às vezes lá pelo lado da praia, e eu sempre tenho muito medo. Eu gosto do hobby, é algo que realmente me dá muita felicidade. A dopamina de andar nesse monociclo, sentindo como se você estivesse voando, porque você não está, ao contrário de todos os outros veículos da sua existência, toda a sua experiência envolve veículos que você está operando com a mão de alguma forma. E o monociclo, a maneira como você joga o corpo para frente, ele começa a ir para frente, você inclina um pouco mais, ele acelera, você joga o corpo para trás, você usa os braços para se equilibrar. A dinâmica é extremamente viciante. Mas eu tenho muito medo de andar com esse negócio aqui, porque a galera aqui é louca. Mano, no outro dia, eu devia estar com a minha câmerazinha. Eu devia andar sempre com essa câmera agora. Porque as histórias que eu conto, eu acho que as pessoas nem acreditam. Ou acreditam porque já estão acostumadas também com a brutalidade do nosso trânsito aqui. Eu vi um cara entrando na contramão com uma criança no colo, uma criança que não devia ter mais que 2 anos, e ele mesmo mexendo no celular. Ele estava com uma mão ao redor da criança, com a mão aqui no volante, segurando o celular e olhando aqui no celular. Olhando para o celular, ele não me viu. Em momento nenhum, eu estava vindo toda vez que eu vejo um carro na contramão, o que é extremamente comum aqui, eu já jogo para o lado da calçada, eu subo a calçada se for possível. As calçadas aqui, elas são extremamente irregulares. Eu me pergunto como é que alguém que precisa de uma cadeira de rodas sobrevive numa cidade como Fortaleza. É muito bizarro, mano. Eu já comentei isso pra vocês, mas eu vou bater nessa tecla aqui com frequência e esse não vai ser o meu último vídeo falando sobre isso. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem outros 2 sendo editados onde eu falo justamente sobre isso. Por que que as nossas leis existem desta maneira? Por que que elas são tão lenientes? Por que que alguém pode atropelar uma outra pessoa estando visivelmente embriagado, mas existem várias escapatórias para essa pessoa. Ela não precisa fazer o exame de bafômetro. Eu entendo que a Constituição diz que ninguém precisa produzir provas contra si mesmo, mas você não acha que está errado isso? Tipo, eu entendo que como é que chama? No abstrato, isso é uma boa ideia, ninguém produzir provas para si mesmo. Mas aí você tem vagabundo, e eu não tenho uma palavra melhor para descrever um assassino como esse. Um vagabundo atropela alguém porque estava bebendo, porque estava indo em excesso de velocidade. E aí esse cara não precisa. Como assim? A gente impõe várias outras limitações da sua liberdade se o cara faz uma merda dessa. Mas assoprar numa maquininha pra gente ter, né, uma verificação ou da sua inocência ou, muito mais frequentemente, da sua culpa, a gente tem as mãos atadas em relação a isso. E aí, por causa disso, o caso contra um vagabundo, assassino, degenerado, eu preciso que você veja a coisa de uma outra maneira. O cara que bebe tanto, que está num dia de semana, às vezes essas cenas acontecem durante o dia até, e está atropelando as pessoas, causando dano. Ele bateu numa árvore, quase a derrubou, enfiou o carro também na parede de um prédio lá. Mano, é muito bizarro que no dia de semana o cara tá nesse descontrole inteiro. Tá entendendo? Você devia ver um cara que faz isso com a mesma visão que você vê um cracudo caído no chão, ou pior, um cracudo que fica assaltando as outras pessoas para continuar mantendo o seu vício. A meu ver, é a mesma coisa. É uma pessoa completamente impulsiva e descontrolada que permitiu que a sua dependência química o faça causar danos na sociedade ao seu redor. Ele matou alguém, velho. Matar alguém é a coisa mais grave que você pode fazer. E esse cara tá em casa agora. Pagou 15 mil reais e está em casa agora. Tá entendendo? Ele admite num vídeo postado pelos populares que ele realmente bebeu, mas ele estava indo devagar. Ao que uma das testemunhas revoltada fala: tu não tava, porra. Eu te vi passando, você quase acertou meu carro. No vídeo que mostra ele acertando a moto, né? Porque ele avançou a preferencial também. Uma coisa que eu já falei nos meus vídeos, quando eu ando de monociclo, é que preferencial para mim não existe. Não existe. Em várias ocasiões, eu passei num cruzamento, pertinho da calçada, devagar, sempre olhando... Vocês veem que uma das minhas manoplas tem um retrovisor. E nos meus vídeos, talvez isso fique aparente. Eu fico o tempo inteiro olhando aqui pro lado. Eu não gosto de ser surpreendido por algum veículo atrás de mim. Se eu passar mais de 5 segundos sem olhar ali, eu já sinto que eu estou sendo imprudente. Eu nunca sigo direto porque a preferencial é minha. As raras exceções para isso é quando eu chego num canto, né, num cruzamento, onde tem um terreno baldio desse lado, um terreno baldio desse lado, e eu consigo ver que até ali, lá do outro lado, vários quarteirões aqui nessa direção, é um domingo de manhã quando tem poucos carros, eu não estou ouvindo barulho, abaixo o som, a rodinha ela também uma caixa Bluetooth, né, uma JBL com uma roda. Eu digo, quando o pessoal me encontra aqui no bairro, eu já virei o louco da rodinha aqui no bairro, e a galera me faz perguntas sempre, porque a galera tem muita curiosidade, naturalmente, eu também tinha, e eu sempre falo que é tipo uma JBL que eu posso andar
andar em cima, né? Eu abaixo sempre o volume, eu tô sempre muito atento, olhando aqui no retrovisor e tal. É a única circunstância em que eu chego no cruzamento e eu passo. Porque aqui tem muito maluco, velho. Aqui tem muito maluco que acha que as regras não se aplicam a eles, que as regras são sugestões. Limite de velocidade. E é tão bizarro como é uma questão cultural, realmente cultural, velho. Quando, em uma daquelas ocasiões em que eu dei alguma opinião que irritou alguém, né, no Twitter e vem aquele monte de gente me xingar, a propósito, uma coisa que talvez vocês se perguntem, um motivo pelo qual eu não me afeto tanto com isso como me afetava anteriormente, muita gente me pergunta isso, como é que você aguenta tanta gente xingando e tal? Porque eu não vejo boa parte dessas coisas. Eu já alterei as formas como o meu Twitter recebe notificações, que é mais quem fala comigo com frequência, que a mensagem chega nas minhas mentions, e o cara aleatório que está só chegando para dar um chute, eu não vejo tanto. Por isso que a minha experiência no Twitter tem sido até mais de boa nos últimos anos. Nos últimos meses, na verdade, que foi quando eu ativei essa função. Meu ponto é que as pessoas que vêm me xingar, querem me ofender, querem me desmoralizar de alguma maneira, sabe o que eles falam? Eles pegam essa foto em que eu estou protegido para andar de monociclo corretamente, porque eu sei que eu não tenho aparência tanto, os cabelos brancos estão refutando isso pouco a pouco. Mas eu tenho 40 anos, vai fazer 41 esse ano. Então uma queda num veículo como aquele, em alta velocidade, eu posso nem precisa estar em alta velocidade, na verdade, você pode se fuder pra caramba. E é bizarro como as pessoas tentam me desmoralizar, dizendo, olha ele andando nessa roda e todo protegido, que ridículo, ele se preocupa com a sua integridade física, ele se preocupa em manter a sua habilidade de trabalhar e poder prover pra sua família, tá entendendo? E poder continuar com o hobby. É muito, muito bizarro. Olha, se você faz isso, se você se dá o luxo de beber um pouquinho, sabendo que vai dirigir depois, entenda, esse cara aí, como todos que causam essas cenas, como a notícia relacionada de coisa parecida que aconteceu aqui mesmo no Ceará, no Eusébio, coisa parecida aconteceu também, motorista embriagado atropelou, a gente morreu. Todo mundo que faz isso, todo mundo que decidiu beber um pouquinho, mas é só um pouquinho, eu vou dirigir, não é muito, dá pra dirigir de boa, tô indo devagarinho. Todo mundo que matou alguém, ou que se matou no carro fazendo isso, que causou prejuízo para outras famílias e para... Né? Todo mundo que faz isso pensava a mesma coisa que você. Eu preciso que você entenda isso. Quando você diz, não dá nada, eu sempre fiz isso aqui pertinho, eu vou devagarinho. Todo mundo que matou alguém porque estava dirigindo embriagado pensava exatamente como você. Ele não achava, eu acho que tem uma chance de 50% de eu, né, atropelar alguém e matar alguém fazendo isso aqui. É só 50%. Não, ele achava que era chance de 0% disso acontecer porque ele sempre fez isso. Ele sempre viu as pessoas ao seu redor fazendo isso. É muito comum esse tipo de acidente aqui, cara. Muito mais comum do que deveria ser. E eu volto a bater nessa tecla. Morrem aproximadamente entre 35 mil e 40 mil brasileiros no trânsito do nosso país. E leve em consideração que esses números são subnotificados, porque a Polícia Rodoviária Federal só contabiliza morte na ocorrência. Quando a Polícia Rodoviária Federal chega no local do acidente e vê 3 pessoas mortas, isso entra nos registros como esse acidente causou 3 mortes. E se não tiver ninguém morto no momento, mas morram 3 ou 4, 5 no hospital, esses números não entram na conta. Então os números de acidentes no Brasil são extremamente subnotificados, mano. E morre mais gente no nosso país no trânsito, proporcional à população, morre mais gente do que nos Estados Unidos, que tem mais gente, tem mais carro. Tem mais carro nos Estados Unidos do que tem brasileiro no Brasil. Morre mais gente no trânsito no Brasil, proporcional à população, do que na Índia, no México, na China. Tem algo muito errado na nossa cultura, mano, que torna isso normal. Normal, velho. Normal pra caralho. E não devia ser. É evitável isso. É uma morte completamente desnecessária. Essas pessoas, esses viciados, degenerados, desgraçados, que tá ficando bêbado nesse nível e ainda decidiram pegar o carro porque... qual o pior que poderia acontecer, não é mesmo? É desesperador, mano. Eu não sei se existe possibilidade de mudar isso aí, porque eu tô ligado que parte do que causa esse problema é estrutural. Né? Especialmente essa questão de audiência de custódia, o fato de que o crime de matar alguém atropelado enquanto você estava bebendo, isso ser um crime que você pode pagar fiança para sair pela porta da frente e entrar no mesmo carro que você usou para atropelar a pessoa, isso é uma loucura. Eu não consigo entender por que isso não muda. Quem está sendo beneficiado com isso? Eu tô ligado que tem certas mudanças estruturais que seriam difíceis justamente porque elas tocam numa questão cultural. Eu acho que se algum político propusesse penas mais severas para isso, porque não tem outro jeito, né, mano? Infelizmente, chegou num ponto em que a única maneira de tornar isso menos comum seria punindo de forma exemplar, né? No meu mundo perfeito, né? Eu sou um youtuber ignorante apenas, mas no meu mundo perfeito. Em primeiro lugar, foi pego dirigindo enquanto bêbado, mesmo que você não tenha causado nenhum dano,
é necessário uma punição exemplar para que a pessoa caia na real do que ela está fazendo, certo? Isso é uma questão de dependentes químicos que estão agindo de formas antissociais, colocando você, a sua família, os seus filhos em risco, certo? É incompreensível que isso seja lidado de forma tão casual, tá entendendo? A primeira coisa seria, esse tipo de crime não deveria ser fiançável. Eu acho que você... É tão evitável que isso deveria ser um crime hediondo, atropelar alguém enquanto bêbado. Primeiro, e esse negócio de não poder fazer exame de bafômetro? Eu tô ligado que é uma questão constitucional que não é tão simples, mas porra, mano, a Constituição é apenas um papel que um monte de burocratas, que nem vivos, muitos deles não estão mais, assinaram décadas atrás. Não é um texto religioso imutável que veio diretamente da palavra divina aqui para nós. É algo suscetível a falhas e que pode mudar. Se não está atendendo às necessidades da sociedade, deveria mudar, não é isso? Enfim, mano, é desesperador isso, como eu falei, mano. A vinda para o Brasil, né, passar esses meses aqui enquanto tá frio lá, em parte se dá porque eu gosto de estar, eu odeio frio, eu desenvolvi uma ojeriza ao frio. E como eu adoro esses hobbies de estar andando nesses veículos elétricos, né, o clima no Brasil permite isso o ano inteiro, coisa que no Canadá a gente não tem esse luxo. Mas ao mesmo tempo, as condições das ruas são horríveis e os motoristas são loucos, loucos. Motoristas e motociclistas. Teve uma vez que eu mencionei motorista só, e aí veio um cara revoltado, berrando comigo, me xingando, dizendo a culpa é dos motociclistas, como se eu defendesse motociclista que faz bobagem. O cara tava, como eu falei várias vezes, é tão estranho como isso é o hobby de tanta gente, a refutação recreativa. Tá entendendo? O cara quer só contrariar como hobby. Enfim. É desesperador, cara. É desesperador. E isso não vai mudar. Enquanto não houver um movimento político por trás disso, porque não tem, cara, não tem. Sabe com o que os políticos desse país se importam? Com um negócio de pronome neutro, com todes e todas e pessoas trans. Qual é o banheiro? A pessoa trans quer cagar. Qual é o banheiro que ela vai? Pronto, agora toda a minha carreira política vai ser pautada nisso aqui. Enquanto tem gente morrendo atropelada aí por causa de vagabundo. Isso que eu não entendo. O político médio de direita e o eleitor médio de direita, ele deveria ter raiva dessas pessoas do mesmo jeito que ele tem ódio de um cracudo que puxa uma faca e esfaqueia alguém. Quando um cracudo faz uma parada dessa, a gente compreende que o vício dele o tornou um problema e um perigo para a sociedade ao seu redor. E a maioria de pessoas, definitivamente a maioria de pessoas que se orienta para o lado da direita, tem ódio disso. Mas eles definitivamente não veem um paralelo entre isso, esse cracudo, e o vagabundo degenerado alcoólatra que por causa do seu vício também vai lá e causa um prejuízo à sociedade, às vezes até matando alguém. Então a pergunta que eu faço é, por que você não vê isso da mesma maneira? E mais uma vez, isso não é um ataque contra a pessoa que bebe, que se divirte, que curte, que é responsável. Não é. O problema é quando o seu vício cria problema para as pessoas ao seu redor. E problema sério. Então, é foda, é desesperador. Ninguém, não parece que tem ninguém nesse país se importando com isso. Não tem um político usando isso como plataforma. Sabe por quê? Porque o brasileiro já está anestesiado. Então, um político que fosse bater nessa tecla ia achar isso ridículo. Igual como os caras que eu falei no Twitter que querem me menosprezar e falam, olha esse cara andando nessa rodinha e se protegendo com um capacete, com cotoveleira. Me parece que alguém que fosse se candidatar com essa plataforma de pacificar o nosso trânsito, que a propósito, eu leio revistas antigas no meu iPad com frequência, já mostrei para vocês. E uma vez eu compartilhei uma matéria de 92 ou 93, super interessante, que era sobre isso. Falando sobre como é chocante que o brasileiro não parece levar a sério o que é conceitualmente, o que é um carro, que é uma caixa de metal e vidro movida a explosões que você está usando para ir de um ponto para o outro. E no meio desse caminho tem um monte de coisas que pode dar errado. Você pode atropelar alguém. Mano, aqui ninguém para em faixa de pedestre. Mano. A faixa de pedestre no Brasil, ela é completamente inútil. Ninguém para. Absolutamente ninguém para. Pelo menos, definitivamente aqui em Fortaleza. Eu sei que eu tô falando de forma um pouco generalizadora. Eu tô ligado que em alguns lugares como Brasília, por exemplo, eu ouço o contrário. Aqui em Fortaleza, a faixa de pedestres ela é inteiramente decorativa. Porque você só pode passar nela quando não tem nenhum carro vindo. E ainda as pessoas às vezes ainda são atropeladas na faixa de pedestres. O trânsito no Brasil, ele é troglodita. As pessoas ficam brigando. Eu nunca vi tanta briga de trânsito, tanto acidente de trânsito nos meus últimos 20 anos de vida, quanto eu vi nos últimos 2 anos que eu estive passando tempo aqui no Brasil. E vai ficar por isso mesmo, porque para muita gente, eu reclamando sobre isso é bobagem. Eu sou o paga-pau de gringo, porque eu quero um trânsito mais seguro, porque eu acho que é absurdo que as nossas leis são
tão permissivas com alguém que usa um carro como uma arma para matar alguém. E eu tô cagando se não é intencional. A meu ver, se você isso não devia ser uma parada controversa. Isso devia ser uma coisa que já existe na lei para proteger a minha família, proteger a sua família. Se você atropela alguém e você estava alterado, você estava bêbado, isso devia ser tratado como um crime hediondo. A gente devia remover do nosso convívio esses degenerados, desgraçados, que estão por aí achando que não dá nada. Ficar louco de bêbado numa quarta-feira, ok? E aí é tratado como, não, porque o empresário, não sei o que, é um vagabundo. Até o linguajar que a gente usa para essas pessoas deveria mudar. Essas pessoas deveriam ser párias sociais. Tá entendendo? Se eu fosse o imperador do Brasil, meu amigo, eu não posso nem falar qual seria o destino de alguém que faz um negócio desse, porque eu acho que derrubariam o vídeo. Mas enfim, me mandem, para que eu não fique tão desgraçado da cabeça, alguém, deve ter algum político nesse país que vê essas coisas e que está tentando trabalhar nesse sentido. Deve ter, não é possível. Porque não é possível que um youtuber que acabou de chegar na porra do país é o único que está notando isso? Não é possível, eu me recuso a acreditar nisso. Então me mostrem as pessoas que também se importam, por favor.